17 de janeiro de 2021. Uma pessoa caminha por um parque abandonado em Staten Island, Nova York. Entre o mato e as ruínas de fábricas, ela encontra ossos humanos, um crânio, encostados, em silêncio, numa cerca enferrujada. Aquela pessoa não sabia, mas tinha acabado de tropeçar num crime esquecido havia quase 20 anos. E até hoje, ninguém sabe o nome da vítima. Era um rapaz, quase um adolescente. Vestia um moletom de beisebol e uma camiseta de uma equipe de cheerleading. Tinha botas, uma carteira, um isqueiro. Coisas comuns de qualquer jovem. Só que esse jovem foi assassinado. E mesmo com tantas pistas, nunca foi identificado. Quem era ele? Por que ninguém sentiu sua falta? Esta é a história do jovem sem nome de Mariners Marsh Park. Para entender um caso sem solução, a gente precisa responder 4 perguntas: o que, onde, quando e quem. E é a quinta, o porquê, que vai te assombrar até o final. Então vamos começar pelo começo. O que, exatamente, foi encontrado naquele parque? Os restos já estavam reduzidos ao esqueleto, ao lado do corpo, roupas, botas e objetos pessoais. Quase 3 meses depois da descoberta, o Instituto Médico Legal de Nova York confirmou que os ossos eram humanos. E havia sinais claros de violência. A morte foi classificada como homicídio, traumatismo no pescoço e no tronco, causado por um objeto cortante. Aqui entra a primeira curiosidade da criminologia. Existe um princípio criado por Edmond Locard, um dos pais da perícia. Todo contato deixa um vestígio. Quando 2 coisas se tocam, sempre fica um rastro. Uma fibra, um fio de cabelo, uma marca. É esse princípio que transforma um osso esquecido numa cena de crime. Cada objeto ao redor daquele corpo virou uma evidência em potencial. Mas tem um problema. Em 2021, aquele crime já era antigo. E o tempo apaga vestígios. A chuva, o sol, os animais, o solo, tudo trabalha contra a perícia. E havia uma dificuldade ainda maior. Como investigar um assassinato quando você nem sabe quem é a vítima? Até hoje, ninguém foi preso por essa morte. Segunda pergunta: onde isso aconteceu? O Mariners Marsh Park fica na ponta noroeste de Staten Island. São cerca de 43 hectares de mata, lagoas e pântano, construídos sobre as ruínas de uma antiga siderúrgica e de um estaleiro. Estruturas de concreto abandonadas, engolidas pela vegetação. Trens de carga passando ao longe. É considerado um dos lugares mais sinistros de toda Nova York. E tem um detalhe que arrepia. O parque está fechado ao público desde mais ou menos 2006. Ou seja, por quase 15 anos foi uma área esquecida, de difícil acesso, com quase ninguém passando por ali. O lugar perfeito para um corpo desaparecer no tempo. Guarde essa data, 2006, porque ela vai voltar. Curiosidade número 2. Não é coincidência que tantos corpos sejam encontrados em locais assim: terrenos baldios, matas, áreas industriais abandonadas. Para quem comete um crime, são lugares de baixo risco, pouca circulação, pouca testemunha. E para a perícia, são um pesadelo. O ambiente acelera a decomposição e destrói vestígios. Em poucos anos, um corpo pode virar apenas ossos. Terceira pergunta: quando esse jovem morreu? Os peritos estimaram que a morte aconteceu por volta de 2004 a 2006. Repare, a mesma época em que o parque foi fechado. O corpo teria ficado ali entre 15 e 17 anos antes de ser encontrado. Mas como é possível estimar uma data de morte a partir de um esqueleto? Curiosidade número 3. A antropologia forense. Quando só restam ossos, especialistas analisam o estado deles, o solo, o clima e os objetos encontrados junto. Foi aí que entrou uma pista de ouro. Dentro da carteira da vítima havia um calendar card, um cartãozinho de calendário, do ano de 2005. Um pequeno pedaço de papel que ajudou a ancorar toda a linha do tempo. E chegamos à pergunta mais importante: quem era ele? Mesmo só com ossos, a perícia conseguiu montar um retrato. Era do sexo masculino. Tinha entre 16 e 22 anos. Media entre 1,50 m e 2,63 m. E sua ascendência foi estimada como hispânica ou asiática. Como eles sabem tudo isso a partir de um esqueleto? É a quarta curiosidade.
Antropologia forense lê os ossos como um documento. O quadril revela o sexo. As articulações e os dentes indicam a idade. O formato do crânio sugere a ascendência. E o comprimento dos ossos longos, como o fêmur, permite calcular a altura. O corpo conta a própria história, mesmo depois da morte. Mas as pistas mais humanas não estavam nos ossos. Estavam nas roupas. Um moletom azul com a frase Baseball 101 em volta de uma bola de beisebol. Uma camiseta branca de cheerleading que dizia Island All-Star Cheerleader. Botas Timberland marrons. Meias azuis. Uma calça da marca Route 66. Eram roupas de um adolescente comum ligado a esportes. E aqui está, talvez, a maior pista do caso. Island All Stars não é um nome qualquer. É uma academia de cheerleading que existe de verdade em Staten Island. Ou seja, há uma chance real de que esse jovem fosse da própria ilha, ou tivesse alguma ligação com aquela comunidade esportiva. Uma camiseta que aponta para um nome, um rosto, uma turma. E mesmo assim, nada. Na internet surgiu uma teoria forte. O corpo poderia ser de Daniel Ewan, um adolescente que havia desaparecido. Mas é importante deixar claro, os investigadores oficialmente o descartaram. Daniel Ewan foi excluído como possível correspondência, ou seja, ele não é a vítima. A identidade do jovem sem nome continuou sendo um mistério. Para tentar dar um rosto a ele, especialistas usaram uma técnica fascinante: a reconstrução facial forense. A partir do crânio, artistas e peritos reconstruem a aparência provável da pessoa, com marcadores de espessura de pele e músculo. O resultado não é uma foto exata, é uma aproximação. Um rosto possível, criado para que alguém, em algum lugar, diga: eu conheço essa pessoa. E aqui vem um dado que choca. Nos Estados Unidos, estima-se que existam até 40 mil restos humanos não identificados ao mesmo tempo. Cerca de 4.400 corpos sem nome aparecem por ano. O Instituto Nacional de Justiça chama isso de o desastre de massa silencioso do país. Milhares de pessoas reduzidas a um número de caso, exatamente como o nosso jovem. Pior ainda, entre os corpos não identificados, só cerca de 1 em cada 4 tem um rosto reconhecível. Os outros chegam tão deteriorados, queimados ou reduzidos a ossos que nem a reconstrução facial garante uma resposta. É por isso que tantos casos ficam parados por décadas. E é por isso que cada pequena pista, uma camiseta, um cartão de 2005 vale tanto. Mas então não há esperança? Ah, sim. E a ciência mudou o jogo nos últimos anos. Durante muito tempo, a principal ferramenta foi o CODIS, o banco de DNA do FBI. O problema é que o CODIS foi feito para comparar DNA de criminosos já fichados. E uma vítima quase nunca está num banco de criminosos. Então, por décadas, o DNA do jovem não tinha com quem ser comparado. A virada veio com a genealogia genética forense. A ideia é genial. Em vez de procurar a vítima num banco de criminosos, comparam o DNA dela com bancos de genealogia, onde pessoas comuns buscam parentes. Aí encontram primos distantes, montam árvores genealógicas e vão fechando o cerco até chegar a um nome. Foi assim que, em 2018, identificaram o famoso Golden State Killer. E essa técnica não serve só para pegar assassinos, ela devolve nomes às vítimas. Um exemplo: uma jovem grávida conhecida apenas como Beth Doe ficou sem identidade por 45 anos. A genealogia genética revelou quem ela era, Evelyn Collum, e ainda levou à prisão do responsável pela morte dela. Desde 2018, mais de 500 casos antigos já foram resolvidos assim. O jovem sem nome ainda pode ser um deles. O que nos leva à última pergunta. Aqui não tem resposta. Por quê? Por que um adolescente com roupas, objetos e uma possível ligação com Staten Island simplesmente sumiu da memória de todo mundo? Por que ninguém registrou seu desaparecimento? Por que ninguém bateu na porta de uma delegacia perguntando por ele? As possibilidades são desconfortáveis. Talvez ele não tivesse família próxima. Talvez fosse imigrante, longe de casa. Talvez alguém saiba exatamente o que aconteceu e tenha escolhido o silêncio. Não vamos inventar um nome para ele. Isso seria injusto.
Mas as pistas pintam o retrato de um jovem que pertencia a algum lugar, e alguém, em algum canto, deve se lembrar dele. E é aqui que entra você. O que você acha? Ele era de Staten Island? Ou veio de outra parte de Nova York? O que aconteceu naquele parque abandonado? E como, com tantas pistas, ninguém nunca o identificou? Escreve a sua teoria nos comentários. Às vezes, é uma única pessoa que reconhece um detalhe e muda tudo. E se este vídeo chegar à pessoa certa, ele deixa de ser só uma história. Se você reconhece essas roupas, o moletom Baseball 101, a camiseta Island All-Star Cheerleader, ou sabe de qualquer coisa, existe um caminho. O caso está registrado no NAMUS, o Banco Nacional de Pessoas Não Identificadas dos Estados Unidos. Há também o NCMEC e o Crime Stoppers, que recebe denúncias anônimas. Em algum lugar, talvez ainda exista uma cadeira vazia numa mesa de jantar. Uma mãe que nunca soube porque o filho não voltou. Por enquanto, ele é apenas um número de caso e um rosto reconstruído. Mas um número não é um nome, e toda vítima merece o seu nome de volta. Se você chegou até aqui, compartilhe. Porque é assim que histórias esquecidas voltam à luz.